Ok, minha gente, de volta, lembrando o seguinte, hoje no Oliveirão tem ofertas para você. Passa lá no Oliveirão, aliás, aproveita e almoça lá. Você come muito bem lá no Oliveirão. Márcia Silva botou verdade, a igreja trabalha voltado ao jovem e fazem um trabalho muito bom com eles, para tirá-los desse mundo que está perdido, o mundo das drogas. Não é só nisso, não. Também tem a inércia, aquele cara que fica dentro de casa e não quer fazer nada da vida. A Thalissa Milena, bom dia, Hélio. Esse trabalho é fantástico, pois mostra que os jovens podem ser pessoas melhores na sociedade. Pois eu fui uma jovem e sempre fui ajudada por esse trabalho. Que mais? O João Luiz botou aqui também seus comentários. Muita gente participando, comentando. Muito obrigado aí. Eu no YouTube, eu não tenho acesso no YouTube, né? Depois é que eu vou ver lá no YouTube. E a gente está aí com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, principalmente, né? Fora aqui na TV. A Cris levantou uma questão, que eu tenho falado disso nos últimos dias, que é muito sério. O caso de crianças abusadas que podem acontecer, e acontece mesmo em Teresópolis, Cris. É verdade, Hélio. E é algo assim surreal, né? Que a gente, como igreja, não pode se omitir quando a gente tem conhecimento desses casos, né? Que nem eu estava falando, estava comentando com o Josi, né? Que tem uns 2 meses atrás, a igreja promoveu um atendimento em todo o Brasil, em toda a Igreja Universal, porque nós temos a escolinha bíblica infantil, o cantinho do desabafo. A tia senta, né, voluntária, e começa a conversar com a criança, para ela desabafar, porque às vezes ela não quer falar com o pai nem com a mãe, então ela sempre escolhe alguém para poder falar. Todas juntas ou separadas? Separadinhas. A gente tem um cantinho. Interessante. A gente tem ali um cantinho, aí elas ficam sentadinhas e a tia vai conversando como é que está o dia dela, como que ela é na escola, se ela está sofrendo alguma coisa, e ali elas relatam que elas são perseguidas por outro amiguinho, que ela está em depressão, que às vezes ela assiste pornografia, até isso, Hélio, infelizmente acontece. E dentre essas coisas também violência sexual. Então, no total de todo o Brasil, foram mais de 15 mil crianças atendidas nesse dia, porque quando a igreja faz um propósito, então toda a Igreja Universal do Brasil e até fora do Brasil é feito igual. Então a gente teve esse cantinho do desabafo e as crianças começaram a contar certas coisas, né? Que a respeito a tristeza de ver o pai alcoólatra, de ver a mãe presa, né? Porque a gente sabe que tem muita criança que vai na IBI que os pais estão presos, que a mãe está presa, que às vezes passa necessidade. Então elas contam isso para a gente e a gente vai ajudar essas crianças, né? Ensinando para ela, né? Que ela tem que perdoar também, para não guardar a tristeza da mãe, do pai, porque ao crescer, automaticamente isso vai trazer uma angústia para ela, né? Sim. Infelizmente, né, a criança, ela não pode, ela é vulnerável. Então a gente tem essa obrigação de poder estar cuidando delas, né? E às vezes, dentro de casa, ou na escola, ou em qualquer lugar, ela é atingida. Então a igreja faz esse trabalho acolhedor de estar ajudando essas crianças. Então, assim, quando a gente fica sabendo de alguma coisa sobre violência sexual, a gente tem a obrigação de reportar, né? A gente cuida de todo mundo, mas não podemos guardar isso para a gente, Eli, porque isso é muito sério, muito grave, né? Por exemplo, se uma criança chega para mim, confia em mim que ela está sendo abusada, que ela está sendo aliciada e eu me calo, ela vai olhar para mim e vai falar assim, eu não posso mais confiar nessa tia. Ela já nem procura mais ninguém. Nem procura mais ninguém, ela se omite, ela se anula. Porque quando uma criança ela fala, vem confessar, ela está olhando para você como um olhar que vai de socorro. Ela está te pedindo ajuda. Está te pedindo ajuda. Então eu não posso me omitir quando isso acontece. Já aconteceu isso aqui com vocês? Aqui propriamente não, mas em outros lugares sempre tem alguns casos, né? Porque a igreja vai tudo quanto é tipo de pessoas, de crianças. Então já aconteceu isso. Tá, então aqui nós tivemos caso de pedofilia. Não, dentro da igreja de poder, eu particularmente, eu não peguei nenhum caso assim. E aí, se acontecer, que caminho você toma?
Então, a gente já foi orientado, se uma criança chegar para mim e falar, tia, eu sou sendo aliciada dentro de casa, tal, tal, a gente reporta ao pastor responsável da igreja para ele passar isso à frente. A gente não fica guardado para a gente remete para a autoridade competente para que isso venha. A vara da infância e o conselho tutelar, né? Exatamente. Para poder essa criança ser ajudada. Imagina, eu chegar como criança e falar, ó, eu estou acontecendo isso comigo, e eu vou guardar isso para mim, ela não vai confiar mais em mim. Pelo contrário, a gente tem que atrair a confiança da criança para a gente, de poder estar ajudando essa criança. Né? Porque quando ela chega a falar, porque ela está sufocada, ela não está conseguindo mais guardar para ela. E o caso de criança, perdão, de mulheres que são agredidas em casa? Então, Hélio, essa questão é muito complexa, porque muitas mulheres não querem denunciar, tu sabe disso. Então, é a escolha dela, né? A gente orienta, né? Que ela precisa de ajuda, que nem eu falei, a gente ajuda espiritualmente falando, mas a decisão de denunciar é dela, porque a gente não pode ir lá tomar partido e denunciar, que depois pode ter problema para a gente também. Então a gente deixa ela... Não, mas veja bem, ninguém pode fazer, quem tem que fazer é a vítima. Sim, mas a gente fala, se ela acha no direito, quiser ir lá e denunciar, a gente não vai falar para ela não denunciar, ela pode denunciar sim. E esse trabalho da igreja, também, e não envolve também só a mulher, envolve também o homem, porque a gente precisa também tratar do homem, porque ele vai preso, né? Amanhã ele vai preso. Mas quando ele sair, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Ou ela volta para ele. Ele volta, exatamente. Tem muitos casos assim, né? Sim. Uma vez ligaram para mim, para ligar para Maria da Penha, para poder, lá que a mulher estava sendo agredida, o vizinho ligou. Aí eu liguei, né, para a Sargento Ellen e foram lá. Chegaram lá, ligaram para mim de volta e falaram assim, cheguei aqui e falaram assim, a mulher falou assim, não, estou sendo agredida não. Falei assim, misericórdia, gente. Não faz isso não, que aí a dor chega a aumentar, porque assim, elas aceitam aquela condição, elas ficam naquela gaiola, e aquilo, ontem eu tive uma reunião onde tinha uma mulher da comunidade aqui de Teresópolis, que ela falou que ela tem um filho de 13 anos, que via o pai agredir ela, agredia, e o pai hoje está preso. O que ele faz? Ela falou que ele simplesmente já deu facada na mão dela, o jovem tem 13 anos, quebra tudo dentro de casa, e ela falou assim, eu saio para trabalhar, eu não sei mais o que eu faço, porque ele me dá facada na minha mão, eu falei, gente, a criança tem 13 anos, não entendi. Como assim? Eu já levei em conselho tutelar, já está pelo CREA, já está pelo isso, já está pelo aquilo. Não consegue, ninguém mais. Ele chega, ele me enfrenta, ele é maior que eu. Ou seja, e aí também ela é omissa ao próprio filho até. Foi ao marido e agora é o próprio filho. Como é que pode? Exatamente. E é onde que tem esse trabalho, porque precisa também trazer esse jovem que tá agindo desse jeito para um aconselhamento, né? E saber por que ele também está fazendo isso, o que está por detrás dessa situação toda. Ele foi no CAPS, ela fala que ele vai no CAPS, ela já levou, agora ela não consegue levar mais ele, Cris, porque ela falou que ele não vai a lugar nenhum, ela chama na igreja, não vai. E assim, aí eu perguntei, ele é usuário de droga? Ela falou assim, não. E às vezes acontece casos da mãe nem saber que o filho é usuário. Sim. Na maioria dos casos. Ou às vezes até sabe, né, Hélio, mas também não quer passar para frente, não quer, é aquilo de esconder, de se fechar na concha, igual uma criança. Aí que entra o papel também do social, em um todo, e você, igual você falou, chega no cantinho, vai conversar com aquela mãe, aí você pega a confiança dela, pega a confiança daquela criança para poder conversar sobre o assunto, e aí a autorização da mãe de, vamos lá denunciar, vamos no conselho tutelar, vamos na vara da infância, vamos na delegacia, que isso também é uma ajuda à população e ajuda as autoridades competentes. Sim. Né? Eu lá na Unifes tem muitas palestras, a professora Gisele dá sobre violência contra a mulher, que a maioria das mulheres não querem sair, não é que elas não querem, elas acham que não conseguem sair daquela bolha, e elas conseguem. Será que eu vou conseguir?
Será? Eu posso? Porque aqui falar, elas aqui falando da televisão ou fazendo campanha, é muito bonitinho. Elas pensam assim na cabeça dela. Agora, alguém vai vir aqui, vai me ajudar, vai me amparar se ele sair e vir atrás de mim? Porque o feminicídio, a gente fez a visita orientada na delegacia, o delegado Márcio falou, o feminicídio é os casos mais registrados na delegacia ultimamente são de violência doméstica. E aí, cadê? Onde a gente está vendo? Nós não conseguimos ver porque elas não falam. Na realidade, não existe, a nível de governo, né, não existe nenhum trabalho feito dentro disso. Se não é, por exemplo, no caso, a igreja fazer a sua parte, ficaria muito mais difícil. Sim. Ficaria muito mais difícil. Porque a Igreja Universal é uma igreja grande. Né? Ela tem no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Sim. É uma igreja grande, quer dizer, ela quando atinge, ela atinge uma massa da população. Aliás, quando é feita uma campanha, é feita em todas as igrejas? Em todas as igrejas. Que nem eu falei, né? Teve o cantinho de desabafo com as crianças. Sim. Em todo o Brasil e fora do país também é feito esse trabalho, porque é uma mesma linguagem, todos falam a mesma língua para poder fazer um trabalho que realmente ajude, né, Eli? Porque não tem como não ficar de braços cruzados e a gente vendo as nossas crianças sofrendo, né? Porque chega muita criança que se mutilam, são depressivas. Então a gente tem esse papel de poder estar ajudando a igreja em si, de estar podendo contribuir para que essa criança saia dessa situação. Então a gente tem esse trabalho de poder estar fazendo isso com as crianças. Não somente com as crianças, como a gente já havia falado, com o grupo jovem, né, que são os jovens da igreja, e o TF Team, que são os adolescentes. Sim. Que inclusive a gente está vendo, né, o pastor no caso, né, junto com a esposa, está vendo uma escola que vai começar a fazer um trabalho, Stop Bullying na escola, dando palestra para essas crianças, para esses jovens, né, e para esses adolescentes, sobre a questão, né, de ficar praticando bullying com com outro jovem, que leva também um suicídio, né, Eli? Porque dependendo... Né? E aí tem um fato agravador agora, que é a rede social. Né? A internet é um perigo para a criança. É um perigo, porque o que aparece em rede social ali para provocar a criança é muito forte. Muito forte. E leva elas a praticar muitas coisas que às vezes os pais também não sabem, né? Às vezes quando a mãe vai descobrir, está envolvido em jogos, né? Esses joguinhos de desafios, né? Quantas crianças muito na internet desse jogo, né? Quantas crianças fazem desafios e acabam morrendo, né? A gente teve casos recentes aí, né, na mídia. Sempre tem. Sempre tem. Infelizmente. Lembra daquele da baleia? Isso. Que não sei o que tinha que se cortar da baleia? E aquilo já passou. Já passou, muito agora, tempo. A gente viu agora há pouco outros, tempo já tem eles mataram um mendigo. O negócio era jogar fogo em cima de um mendigo. O desafio era isso. E o cara filmou, o cara foi lá e jogou. Foi agora, tem o quê? Um mês que isso aconteceu? Mas hoje em dia a internet foi está desenfreada. Os pais não olham mais os celulares do filho, deixa até... Gente, criança eu sou contra, eu tenho 2 netos, tem celulares eles, mas criança de 7, 6, 5, não tem que ter celular. Me desculpa, minha nora, meu filho, mas não tem que ter. E aí aquela criança acostuma com o celular, sabe mexer mais do que você. Mas não tem como impedir. Mas também a mãe também bota o celularzinho na mão do filho, o filho fica ali quietinho o dia inteiro, aí é fácil, né, Eli? Não tem como impedir. Porque hoje em dia a babá do filho é o celular. Ô Cris, você já tem um olhar clínico, pela tua experiência lá na igreja, você já tem um olhar clínico quando você vê uma mulher e sabe que ela está sofrendo? A gente às vezes olha e vê o olhar triste, né? Quando o olhar é triste, está faltando alguma coisa, né? A gente sempre está procurando atender as pessoas na igreja, principalmente quando chega pessoas pela primeira vez, a gente, tanto as esposas de pastores como os obreiros que são preparados para isso, atende, aí elas falam, né? Às vezes não é só violência, né, Hélio? Tem aquela questão do vazio, da depressão, né, da angústia, talvez as pessoas ficam frustradas porque ela teve um relacionamento e acabou. Então a gente começa a ajudar essa pessoa. Nós temos também a terapia do amor,
né, que é toda quinta-feira para casais, Essa é 7 horas da né? Bem noite. antiga, terapia do amor. Então, é palestra que dá, porque para ela ser curada, né? Porque tem cicatrizes ali que precisam ser curadas. Então, elas tem essa reunião justamente para isso, para ajudar essas mulheres. E não somente dia de quinta-feira, mas também todos os dias tem reunião na igreja. Então, chega uma camada de pessoas ali enorme. Então, a gente sempre está procurando atender essas mulheres. Inclusive, sábado, né, dia 31, às 18 horas, nós vamos ter uma reunião especial voltada para as mulheres do Autoajuda, que é feito direto do Templo de Salomão, que é disponibilizado o link para nós estarmos aqui assistindo. Então, a gente fala sobre muitas coisas nessa reunião do Autoajuda. Então, é justamente para poder ajudar essas mulheres, né, a se encontrar, ela mesma olhar para si, porque a maior dificuldade é a pessoa querer se enxergar, né? E quando ela consegue se enxergar e ver os erros dela também, né, ela consegue eliminar e se tornar uma pessoa melhor através do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que todo programa que a gente faz aqui, quando a gente entra com esses assuntos, com esse tema, e que é um tema muito recorrente aqui no meu programa, não me canso de falar disso, que a gente sempre atinge alguém, a gente sempre consegue ajudar alguém. Tá? E eu só espero que eu continue aí durante muito tempo, continuando fazendo isso aí. E agora a gente está entrando nesse trabalho que a gente vai fazer sobre o caso das crianças. Se possível, hoje ainda eu vou procurar a doutora Vânia, se não for hoje eu vou amanhã, né, para trazê-la aqui no programa, porque isso é muito sério e aí a gente precisa da Igreja Universal, a gente precisa de você. Vou falar como estudante de Direito também, Hélio, muito frisado e rasgando mesmo o véu, que é para as mães ficarem bem atentas a tudo, porque está muito perto. Sim. O agressor, entendeu? Pode ser um tio, um avô, um pai, o padrasto, o irmão, como a Cris fala. A gente hoje não podemos simplesmente fechar e colocar uma venda e achar que o agressor está dentro do bar ou que o agressor está na pracinha, um desconhecido. É às vezes um conhecido e muito próximo. Então, para as mães ficarem bem ligadas nisso também. E a Cris, ela tem ajudado também muito e vai ajudar muitas mulheres do Amora, né? Que é a ação que eu faço, e a igreja A gente tem que falar disso. vai ajudar bastante a Cris. Mas não é hoje que o tempo acabou. Não, Gente, nosso tempo acaba tão rápido. Pois é, 40 É minutos porque, sabe aqui. o quê? Porque a gente fala, é gostoso o papo. 45 minutos, direto. Aqui, tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite, já está no YouTube. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. A gente volta amanhã, 10 horas da madrugada. Cris, muito obrigado. Obrigado, Hélio. Josi, Obrigada, Hélio, sempre. e não me deixem sozinho aqui. Tchau, pessoal, muito obrigado 10 horas da e madrugada. um bom final de tarde. 10 horas da madrugada.